Olá, turma, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a urbanização nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos. Como é que aconteceu essa urbanização? Nas outras aulas, a gente já estudou, né, o processo de urbanização mundial, brasileira, né, alguns conceitos de urbanização. E como se deu o processo, né, em vários países no mundo. Ela foi igual, ela foi diferente, ela foi igualitária, né, nos padrões. Como é que houve esse processo, né? Se houve a questão da desigualdade. Então, a gente vai ver agora nessa aula, tá? Então, a urbanização na América Latina. Como é que ela ocorreu? Tá? Na América Latina, passou por um processo de colonização, caracterizado pela intensa concentração de terra e construção de ordenado territorial, submetido à economia exportadora de bens primários. Então, isso aí no começo, né, lá no século XV, século XVI, o começo da urbanização, né, a colonização aqui no território. Como consequência, o desenvolvimento da urbanização foi marcado pelo surgimento de redes de arquipélago, ou o que seria isso daí, né? Sem uma articulação interna efetiva. Então, não houve assim, uma questão de planejamento, né? Começou a surgir várias pequenas vilas ali, uma ao redor da outra, tá? A maioria das grandes cidades latino-americanas formaram no passado colonial centros urbanos fundamentais para a organização econômica espacial da fase primária exportadora de base colonial e pós-colonial, no século XIX, quando a maioria já deixou de ser o quê? Colônias e tornaram o quê? Países independentes. Então, o que aconteceu? Essas pequenas vilas começaram o quê? A surgir grandes centros urbanos aí, né? Formando redes de drenagem das exportações do interior para o litoral. Então, essas cidades aí, tá? Ali no interior, elas começaram a crescer, né? As cidades do litoral já eram cidades grandes, né? Porque é onde era a porta de entrada e porta de saída do quê? De matéria-prima, né? E de produtos industrializados, né? As cidades mais importantes que surgiram deste contexto geográfico localizavam-se no litoral ou próximas a ele, e até hoje são essenciais no desenvolvimento das redes urbanas dos respectivos países. Então, gente, toda vez que a gente vai estudar, né, o processo aqui de colonização da América, né, tanto a portuguesa quanto a espanhola, se começou aonde? No litoral, né? Que foi o que? O primeiro porto ali dos colonizadores. Então, a partir da parte do litoral, que foi o que? Se interiorizando. Então, as cidades mais no litoral são o quê? São as mais antigas. E aqui começou o quê? O processo mais rápido de urbanização, né? A gente vê aqui no Brasil, né? Lá no Nordeste, né? Na Bahia, aí depois aqui a cidade do Rio de Janeiro e outras cidades aqui do litoral, né? Do nosso país, né? Eram muito mais desenvolvidas que as cidades do interior, tá? Vamos lá. No século XX, especialmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a urbanização da região se acelerou e as principais razões foram o processo de industrialização e a modernização da base técnica de produção agrícola. É evidente que os dois fenômenos não ocorreram com a mesma intensidade em toda a região. Então, a gente sabe disso, né? O processo de urbanização, né, ela começou a intensificar somente a partir o quê? Da Segunda Guerra, né? Quando as primeiras indústrias começaram a surgir aonde? Na América Latina. A maior parte da população vivia onde? No campo. Então, com a chegada das indústrias, que a maior parte delas se localizavam aonde? A gente já teve essas aulas aí.
nos grandes centros urbanos, nas cidades onde tinham o quê? Uma melhor estrutura, a maior parte delas localizadas aonde? No litoral. Então, houve o quê? O êxodo rural, né? As pessoas saíram do campo e foram para a cidade. Então, em cidade, elas começaram o quê? A crescer, né? Começou o quê? A aceleração, tá? Vamos lá. Se a urbanização foi menos intensa nos países latino-americanos, que não se industrializaram eficientemente, os problemas urbanos não foram menores. A acelerada modernização do campo, sobretudo a partir da década de 1970, impulsionou o deslocamento da população rural para as principais cidades, o que eu tinha falado um pouquinho antes. As redes urbanas sofreram transformações importantes, organizando redes nacionais e gerando significativas macrocefalias. Tal fato, atrelado à inexistência de ações de planejamento urbano, resultaram em um modelo de desenvolvimento territorial concentrador e excludente, o que provocou grandes problemas urbanos, como a favelização das periferias e a saturação do mercado de trabalho. Então, gente, isso é uma característica muito clara das cidades da América Latina, né? As cidades, elas cresceram de uma forma desordenada, sem planejamento nenhum. Então, com isso, com o crescimento delas, houve também o quê? Vários problemas urbanos aí. A questão de desemprego, a questão de violência, né? A saturação do mercado de trabalho, a questão da favelização, né? Hoje as comunidades. Então, isso é o que? Uma característica da urbanização da América Latina, né? E outras coisas aí, poluição, falta de saneamento básico, iluminação, as coisas básicas, né? Então, isso é uma característica o quê? Da maior parte das cidades da América Latina. Nas fotos que eu vou colocar aqui, a gente vai ver isso daí, tá? Vamos lá. Aí, são várias cidades, né? Então a gente vê um contraste de desigualdade. Enquanto uma parte, né? A gente vê igual essa foto aí do meio, né? A questão da beira-mar, prédio, iluminação, uma questão totalmente planejada, urbanística. Uma outra parte, o que está acontecendo? Sem infraestrutura nenhuma, né? A questão de muitas comunidades que é característicos, né, da urbanização da América Latina, né, e aquele contraste, né, aquela desigualdade social entre ricos e pobres. Há uns anos já atrás, muitos países do mundo, né, o Brasil até começou a fazer isso, mas não deu certo, mas em alguns países do mundo, a questão do turismo de comunidades, né, a criação do teleférico, de levar, né, de descobrir uma nova forma de turismo, não pegar os turistas, levar os turistas só em determinadas partes. É também para conhecer o quê? A questão das comunidades. Quanta coisa tem nessas comunidades aí, né, de interessante. Não ficar somente no belo, no bonito, né? Conhecer outras partes dessas cidades, né? Um país que adotou muito isso, está dando muito certo, o turismo de comunidade, é a Colômbia, né? A maior parte das comunidades da Colômbia, né, tem turismo. Então tem shopping lá dentro, tem teleférico para você subir, tem um comércio assim muito bom. Então você pode ir sem temer, né, ter o medo, né? Diferente, infelizmente, aqui no Brasil. Mas isso aí foi o quê? Não foi uma coisa do nada, foi uma coisa planejada entre governo, comunidade, né? Que fez essa parceria aí que está dando muito certo. Então todo mundo sai ganhando, governo e comunidade, né? A sociedade toda civil ganha com isso daí. Então vamos lá. Agora a gente vai ver a urbanização aonde? No Sudeste e no Pacífico Sul. Né? O Sudeste e o Sul da Ásia, o fenômeno de urbanização é relativamente mais antigo, né? Então não é novo como na América Latina.
Em boa parte, as características do processo colonizador europeu na região e a existência de sociedades milenares significativamente organizadas em territórios urbanos já no século XIX. Outro aspecto a se ressaltar são os impactos do período neocolonial na região. Então, lá no Sudeste Asiático, né, são o quê? A questão da China, né, Japão, essas sociedades são sociedades milenares que já estavam o quê? Organizadas há muito tempo. Então, o processo de urbanização delas, é muito, mas muito antigo. Né? E só foi o que? Foi evoluindo. E com a chegada do colonizador, houve uma mudança, tá? Mas não tirou as características desses povos. A partir da segunda metade do século XIX, estabeleceram-se importantes organizações mercantis nas principais cidades dessa região, fruto de investimentos estatais e privados de suas respectivas metrópoles, né? Muitas cidades na China e na Índia já possuíam grande contingente populacional. É importante centros de trabalho e consumo, o que justifica a intenção dos estados metropolitanos em penetrar nos mercados consumidores da sociedade. A gente estudando em história, né? Lá no século XIV, século XV, né? Nessa idade, já se fazia muito o quê? O comércio no Oriente, principalmente na Índia. Então, já tinha uma sociedade, né, urbanística totalmente organizada lá. Né? Então, com a chegada dos colonizadores, né, a questão do século XIX é a corrida, né, do imperialismo em século XIX, a partir da África e da Ásia, a coisa foi o quê? Se modernizando, né? Muitos europeus foram para lá, né? Então, foi criado o quê? Muitos estados metropolitanos, né? Que não tinha lá. Vamos lá, vamos continuar. Outra diferença no processo de urbanização dessa parte da Ásia foi o tamanho de suas populações, né? Se o número já era expressivo no século XIX, no decorrer do século XX, as melhorias médico-sanitárias e o acesso a elas permitiram a maior espetacular explosão demográfica, tanto no campo como na cidade. A gente sabe que a China tem a maior densidade demográfica do mundo aí, né? A maior população. Daí o surgimento posterior de numerosas megacidades na China e na Índia. Porém, cumpre lembrar que as condições de vida no campo no Sudeste Asiático não se diferenciam do que ocorre na América Latina. Concentração fundiária, baixo salário e superexploração do trabalho ainda fazem parte da realidade rural dessa região. Então, gente, não mudou nada, né? Às vezes, do século XIX até agora, a questão concentração fundiária é a mesma, né? Baixo salário, superexploração e até trabalho escravo ainda existe. O desenvolvimento da urbanização no Sudeste Asiático ingressou numa nova fase por volta de 1970, quando a industrialização dos atuais tigres asiáticos e posteriormente na China cresceu e acelerou. Porque, gente, esses países, né, até a década de 70 eram países totalmente agrícolas. Né? Então, o que aconteceu? A gente já teve aula dos tigres asiáticos, a gente viu como é que foi esse processo de industrialização. Eles deixaram de ser países primários e viraram o quê? Países industriais. Em pouco tempo aí. Tá? Então, com isso também houve o quê? Um processo de urbanização muito grande. Na Índia, a aceleração da urbanização ainda é mais recente. Com a concentração de riqueza na Índia é uma das mais altas do mundo, o recente processo de urbanização tem gerado sérios problemas urbanos e as gigantescas favelas nas periferias das grandes cidades indianas evidenciam também um caráter controverso dessa modernização. Então, a Índia, além da questão da concentração de riqueza, tem a questão também da religião, né? Que os chamados os intocáveis são aqueles indianos que estão na base da pirâmide, né?
hierárquica, e muitos deles são que não têm direitos, né, como as outras pessoas têm. Então, muitos deles vivem aonde? Nas periferias. E as periferias indianas, gente, são piores do que no Brasil, tá? Só para a gente ter uma comparação aí, né? Aí, então aqui no Sudeste Asiático a gente vê o contraste da questão da supermodernidade dos tigres asiáticos, né, com a questão da pobreza, que também é muito evidente, né? E aí a gente vê a questão da modernidade, século XXI, com a questão do antigo milenar. Então, eles não deixam que as suas raízes, a sua cultura de lado. Então, esse é um contraste muito legal que tem nessas cidades do Oriente, né? O velho e o novo sempre junto, andando de mão dadas, tá? Vamos lá. A gente vai ver agora a urbanização africana. Se é uma região em que a urbanização é um fenômeno extremamente recente, essa parte do mundo é a África, a região menos desenvolvida economicamente do planeta e tradicionalmente rural, vem nos últimos 20 anos experimentando o surgimento de grandes cidades, com o surgimento de periferias marcadas quase sempre pela pobreza e violência. Gente, então, a urbanização da África, né, ela como ele falei, extremamente recente, porque até a década de 60, começo da parte da década de 70, muitas nações da África ali ainda eram colônias europeias, tá? Então, não conseguiram se desenvolver, né? Alguns países ali da África até hoje são o quê? Ditaduras. Então, o que acontece? O próprio governante não quer fazer o quê? O desenvolvimento do país. Então, é muito complicado. São pouquíssimos ali, você conta na palma da mão, países da África que o quê? Que tem a questão moderna, né? Da industrialização, da questão da urbanização. A gente vai ver isso daí. A modernização da produção agropecuária em algumas regiões populosas do continente, especialmente na fração subsaariana, que é a parte sul, o maior dinamismo econômico da indústria do petróleo e da indústria do extrativismo mineral em geral, as altas taxas de fecundidade e, mais recentemente, o turismo, explicam em boa parte a aceleração do fenômeno urbano. Então, isso daí, gente, né, ajudou a questão do quê? Da urbanização, mas ainda não é o ponto principal, tá? Porque a questão da exploração do petróleo, a indústria de extrativismo, né? A indústria vem o quê? Toda ela de multinacionais, tá? Na última década, o continente, principalmente as diversas regiões subsaarianas, incluindo o Sahel, né, tornou-se importante receptor de investimentos chineses. Né? O Sahel é a parte ali norte do continente africano, tá? Isso justifica pelo interesse da China em matérias-primas africanas e na modernização da parte rural da economia, acabando por contribuir para a aceleração da concentração fundiária no continente. Então, gente, dos últimos anos para cá, na aula de África, né, eu falo sobre isso daí, né? A Índia e a África fizeram uma parceria muito grande de o quê? Da África exportar matéria-prima para a China, todo tipo de matéria-prima. Em troca, o que acontece? A China dá uma infraestrutura para esses países. Segundo alguns especialistas, dizem que é uma nova tipo de imperialismo vindo da China, tá? Então, assim, a gente não sabe o que realmente é. Então, o que a China faz? Faz estradas, né? Saneamento básico, a questão de iluminação, né? Faz uma infraestrutura todinha
para que aconteça o quê? O desenvolvimento daquele local. Então, com isso, a população, lógico, né, africana sai ganhando e também os chineses saem ganhando nisso daí. Mas a exploração maior é o quê? Dos africanos, né? Então, vamos lá. No restante da fração subsaariana, a fuga para as cidades litorâneas, em sua maioria, mostrou-se uma questão de sobrevivência diante dos intensos conflitos da precariedade socioeconômica do interior. Gente, a gente sabe que isso aí já vem de coisas muito antigas, que a África, quando houve a partilha dela, houve o quê? Uma partilha totalmente correta, que não soube o quê? Valorizar os seus limites naturais, né? O europeu ali fez a partilha de acordo com sua conveniência. Então, muitas tribos que eram inimigas ficaram dentro do mesmo território e várias tribos foram divididas no meio. Então, por isso que existem o quê? Até hoje, conflitos internos. Então, esses conflitos fazem com que ocorra um chamado êxodo rural. E as cidades litorâneas são as cidades mais o quê? Mais industrializadas, mais urbanizadas, né? Mais assim, que tenha mais uma infraestrutura. Então, a questão pecuária na África, que já é pouca, está diminuindo por causa disso daí, né? No caso do extremo norte africano, né? As severas condições climáticas, a maior parte ali é deserto, né? Contribui para a concentração populacional no litoral, onde as chuvas são mais generosas no inverno e ao longo das principais bacias hidrográficas, como é o caso da bacia do Rio Nilo, onde a importante economia agrícola de várzea. A indústria do petróleo e gás natural próspera no Maghreb, que é o norte, ali com o Maghreb é aqueles países ali que fazem, que estão ali no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo, tá? E o desenvolvimento do turismo contribuíram essencialmente para que as antigas cidades da região e o Vale do Rio Nilo acelerassem na urbanização. Então, precisa ter o quê? Para receber turista, precisa ter uma organização, um planejamento nessas cidades aí. Senão, não tem como, tá? Então, aí, algumas cidades, né, do continente africano, então a gente vê. Às vezes, a gente diz, nossa, é só pobreza. Não, não é só pobreza. Há cidades muito bem planejadas, muito organizadas. Mas a maior parte das cidades, o quê? Não tem organização nenhuma. A gente vê aí, falta tudo. Né? Uma concentração populacional muito nas grandes cidades, característica o quê? De países subdesenvolvidos, tá? Vamos lá. A urbanização agora anglo-saxônica, né? Que é em quem? Estados Unidos e Canadá. São economias centrais, de modo que experimentaram um processo de urbanização de uma forma mais lenta e gradual. Até então, a gente estava vendo só recente, né? Vamos lá. A partir do século XX, as políticas públicas para as cidades desses países caracterizaram-se por sólidos programas de planejamento urbano. Com a inserção desses territórios na economia mundial capitalista, ocorreu inicialmente para o mercado interno, à exceção do sul dos Estados Unidos, o desenvolvimento de suas redes urbanas obedeceu uma lógica interna. Então, vamos entender aí. Vamos lá, pegando história. A colonização dos Estados Unidos, das 3 colônias, o norte muito mais organizada, né? A questão da colônia de povoamento, enquanto no sul era a colônia o quê? De exploração. Até mesmo quando houve a independência americana, houve aquela desigualdade nessa questão o quê? Urbanística. Tá? Então, o século XVI foi um século que várias políticas públicas, né, elas foram colocadas em prática por causa que os Estados Unidos já eram um país grande, né, já tinha o tamanho que a gente conhece hoje, estava iniciando um processo de o quê? Da segunda revolução industrial, né, estava surgindo no começo do século XX, né? Então, as cidades precisavam ter o quê? Planejamento para receber essas pessoas aí.
tá? Então, a maior parte das cidades americanas tiveram esse planejamento, tá? Vamos lá. À medida em que, no século XIX, iam sendo construídas ferrovias no sentido leste-oeste, ligando, né, os dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico, tanto no Canadá como nos Estados Unidos, os núcleos urbanos foram gradativamente erguidos nesses eixos de ocupação e desenvolvimento. Então, eles foram o quê? Se organizando. Se a gente vê um filme americano e vê um filme, né, canadense, gente, as cidades são todas organizadas, planejadas, né? Então, isso daí são políticas públicas, né? Que diferente dos países subdesenvolvidos, né? Vamos lá. Ainda na segunda metade do século XIX, com o desenvolvimento da segunda Revolução Industrial no nordeste dos Estados Unidos, no Vale do Rio, né, São Lourenço, ali no Canadá, a urbanização deu origem a grandes cidades que foram polo de atração de imigrantes europeus, como Nova York, Boston, Filadélfia e Quebec, né? Então, elas foram crescendo, se reerguendo conforme a imigração veio surgindo, tá? Vamos lá. A partir da década de 1940, com a modernização do campo e o advento dos complexos agroindustriais, que como efeitos negativos concentraram a terra e reduzem dramaticamente o emprego no campo, o fluxo migratório para as cidades se intensificou. Então, como que vão receber essas pessoas aí, né? Assim, populações negras nos Estados Unidos, mais suscetíveis à perda do acesso à terra, deslocaram-se na maior parte para as grandes cidades da costa leste e oeste. Foi a partir desse período que ocorreu uma grande transformação no padrão de desenvolvimento das grandes cidades dos Estados Unidos e, por influência direta, também as do Canadá. Então, gente, começa a partir de 1940 aí, né, eles falaram ali da questão do quê? Do negro. Né? Então, começa totalmente a reverter aí esse processo. Vamos entender. O entorno da área central, que é o downtown, onde se concentra todo, que seria o centro da cidade, das grandes cidades, foi ocupado pelas populações negras e mais tarde pelos imigrantes latinos e asiáticos, que ingressariam nesses países nos anos de 1950 e 60. Anteriormente ocupado pelas populações de origem imigrante europeia, esses bairros tornaram-se guetos marcados pela pobreza. Então, esses em torno dessas áreas centrais aí, que é a questão da periferia, né? Tem o centro da cidade downtown, né? Onde tudo é mais bonito, muito mais planejado. Em torno dessa área central, né? Como as coisas são muito mais baratas, né? As periferias, aquela coisa. Então, as pessoas, as negras, os imigrantes, os latinos, começaram a se construir ali. Então, né? Os bairros hoje, né? Onde tem muito característica a questão da violência, os negros, né, são muito comuns nos Estados Unidos, né, os guetos, né, são de origem desses povos aí, tá? Pois não tinham condições financeiras de o quê? De comprar casa na área central, né? Já as populações de origem europeia migraram para os subúrbios em busca de melhor qualidade de vida. A massificação do automóvel, a expansão das classes médias e a construção de amplas rodovias de acesso a esses subúrbios, nos anéis mais externos das grandes cidades, explicam esse fenômeno urbano. Então, o que acontece? Esses subúrbios aí seriam o quê? Os bairros planejados, tá? Onde geralmente aparece nos filmes, né? Tem a área central, tem os guetos e tem os subúrbios. Então, a classe média, né, querendo sair um pouco daquela área central ali, onde tinha a questão da pobreza, onde tinha a questão de imigrantes, começaram o quê? A migrar para os subúrbios, onde tinha a questão da casa, né, as casas muito melhores, eles tinham automóveis. Então, os subúrbios começaram a estourar na década de 50 e 60, tá? O poder público dos Estados Unidos e do Canadá teve um papel central nesse planejamento singular, porque ampliou não só a infraestrutura de transporte, como também a estrutura urbana necessária para os subúrbios, né? Os guetos ficaram completamente o quê? De lado,
tá? Se nos subúrbios a atenção do poder público foi exemplar, o mesmo não ocorreu nos bairros de classe trabalhadores em downtown e midtown. Essas áreas passaram a contar com menores investimentos públicos, o que se tornou um contrassenso, já que a densidade populacional delas aumentou em muito mais do que os subúrbios. Então a gente vê muito filme americano aí, a diferença quando trata-se, né, de áreas, né, de bairros. A gente vê um bairro, eu vou mostrar em fotos ali, vou ver se aparece aqui. Ah lá, né, aqui, deixa eu ver, né, os chamados subúrbios aqui, que totalmente casas planejadas, bonito para a classe média. Né, a gente vê uma organização toda bonita. E a gente tem aqui, né, abaixo, aqui à direita, o que? Os midtown e os downtown, né? Que a gente não vê uma organização nenhuma. É tudo mal feito. Então, é onde se concentra o quê? Né, os latinos, os imigrantes e os negros. Então, há essa desigualdade. Mas, assim, totalmente diferente dos países o quê? Em subdesenvolvidos. A gente vê isso daí, que há uma melhoria, tá? Né? Não é igual nos países desenvolvidos, tá? Vamos lá. E a gente vai fechar com a urbanização europeia. O continente, né, um dos continentes mais antigos, foi o pioneiro no que tange no fenômeno recente de urbanização, impulsionado pelo capitalismo industrial. Então, ligado ali com a industrialização ali no século XVIII ali, tá? Em meados do século XVIII, a Revolução Industrial concentrava capitais nas principais cidades da Europa norte-ocidental. Como na América anglo-saxônica o processo de urbanização do continente ocorreu durante o século XIX e nas primeiras décadas do século XX, e resultou de vigoroso fluxo populacional campo-cidade. Se no norte europeu a urbanização foi maior em razão do desenvolvimento das duas primeiras revoluções industriais, intensificando a urbanização no Nordeste francês e no Vale do Rio Ruhr, Vale do Rio Ruhr na Alemanha, tá? E no sul e leste europeu, a urbanização ocorreu mais tardiamente em virtude do caráter mais primário de suas economias. Então, assim, por que demorou muito na Alemanha? Por que demorou muito na Itália? Porque enquanto estava acontecendo a Revolução Industrial, eles ainda estavam em processo de formação, eram reinos ainda. Então, quando conseguiu o quê? Se tornarem países, né? Aí colocou uma lei, colocou a questão de pesos e medidas, né? Houve um governo, aí começou o processo de o quê? De industrialização e veio o processo de urbanização, tá? Vamos lá. Posteriormente, essas duas sub-regiões europeias foram inseridas no capitalismo europeu como fornecedoras de alimentos e matérias-primas industriais, né? E como é hoje também, né? O período da Guerra Fria, né, de 45 até 89 para 91, o leste europeu vivenciou a fase socialista, que deixou marcas importantes no modelo de desenvolvimento urbano. A ausência da lógica capitalista na acumulação permitiu às políticas públicas dos países dessa região um desenvolvimento territorial marcado pela desconcentração dos recursos públicos, conferindo ao desenvolvimento urbano o estabelecimento de redes de cidades mais equilibradas e um menor número de cidades milionárias em tamanho populacional. Até hoje pode-se observar essa diferença. Então, o leste europeu, né, quando a gente estuda a Europa, a gente tem que estudar o quê? A parte ali a península, né, a oeste, e a gente tem que estudar também o leste europeu, porque foram o quê? Duas histórias completamente diferentes. Então, até a urbanização do leste europeu, ela foi totalmente diferente a partir da Segunda Guerra Mundial por causa da questão socialista. Então, a urbanização, o quê? Ela foi muito igual, muito equilibrada para muita gente, tá?
No pós-guerra, a imigração de grupos populacionais dos países do mundo em desenvolvimento, especialmente a África, o Oriente Médio, Sul, Sudeste Asiático, tem gerado uma nova realidade territorial urbana nas grandes e médias cidades europeias. Numerosos grupos sociais menos assistidos socialmente de origem étnica diversa vêm estabelecendo nas periferias dessas cidades. Então, gente, o que está acontecendo aí? Desde a partir do final do século, desde da guerra, né, até agora, a Europa cada vez mais está recebendo o quê? Imigrantes. Então, muitas cidades europeias, elas não estão conseguindo comportar, né, essas pessoas que estão chegando. Então, muitos países estão tendo problemas da questão urbanística, tá? Vamos lá. Então, aí, eu coloquei, né, para vocês algumas fotos, né, das principais cidades. Então, lá em cima eu achei muito interessante o antes e o depois, né, de Paris, Londres e Lisboa. Isso aí, gente, é no século XIX e agora século XXI. Aqui embaixo são os países ali do leste europeu. Então, a gente vê muita coisa antiga junto com o novo. Ali um subúrbio, né, alemão, um subúrbio que parisiense, a gente vê que tem o quê? Uma infraestrutura, né? Uma coisa organizada. Se você pegar, né, um subúrbio, né, anglo-saxônico e um subúrbio europeu, tem as mesmas características. Agora, você pegar um subúrbio, a América Latina, lá do sul, da África e do Sudeste Asiático, a questão que é miséria completamente, né? Então tem esses contrastes aí da questão urbanísticas, né, de vários países, né? A questão do quê? De países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então a gente termina por aqui a nossa aula, ok? De urbanização. Opa! Então, até mais.